bem, continuando o estudo da lição número 2, a parte de quarta-feira, fala sobre os crisóis de purificação de nossa vida. A purificação significa limpeza, significa retirar aquilo que não faz parte assim de um metal precioso, por exemplo, um anel de ouro puro. Quando se quer tirar a impureza, se derrete ele, tira-se a impureza, depois então se formata ele de novo. Um anel de prata, tira-se aquilo que não é prata para dizer que é de prata pura. O objetivo da purificação é limpar. Nesse contexto, podemos estar falando sobre purificação de objetos, mas serve de lição para a nossa vida espiritual. Nós podemos ter alguns defeitos na vida e Deus deseja então limpar nossa vida para que possamos honrar através de um testemunho puro, saudável e que seja então fruto assim do poder de Deus em nossa vida. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, página 47, descreveu o seguinte: Deus me mostrou haver ele dado ao seu povo uma amarga taça, a fim de que eles possam beber e purificar e se limpar. Essa amarga taça pode ser adoçada pela paciência, perseverança e oração, e terá o visado efeito sobre o coração daqueles que assim a receberem. E Deus será honrado e glorificado. E ela completa: não é coisa insignificante ser cristão, ser de propriedade divina e ser por Deus aprovado. Realmente é algo assim maravilhoso ser aprovado por Deus. Muitos homens do passado foram os pioneiros na fé. Muitos profetas, pessoas patriarcas foram purificados e se mostraram assim firmes na purificação, aceitando a vontade divina. O que acontece é que muita gente não gosta da purificação. E muitas pessoas pulam fora da religião quando veem que estão passando por alguma situação. E dizem: antes de eu ser crente eu não tinha nada disso, agora que virei crente é uma perseguição, é uma doença, é um problema aqui, tá lá. Sabe uma coisa? Eu vou abandonar. E tem pessoas que abandonam, não aceitam o crisol. A pergunta número 6 diz assim: o que Deus quer dizer com Jeremias 9, verso 7? Como reagimos ao processo de purificação de nossa vida? Jeremias 9, verso 7 diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os depurarei e os provarei, pois de que outra maneira eu faria ou procederia com a filha do meu povo? Então a resposta: o que Deus quer dizer com Jeremias 9, verso 7? A resposta: esse verso nos diz que Deus deseja fazer em nós uma obra de limpeza em nossa vida. Por isso precisamos pedir a Ele força para suportarmos as provas e sermos aprovados. Deus não prova seus filhos se eles não forem suportar a prova. Por isso diz a Bíblia: junto com a aprovação, o Senhor também dará o meio de escape, fortalecimento, força, fé, para que a pessoa seja então resistente às provações, ou seja, resistente no sentido de suportar, e assim será aprovado diante do Senhor. Pergunta número 7. Quando Deus diz que nos derreterá, que duas razões ele apresenta para fazer isso? E como aconteceria? Vamos então ver o caso de Israel. Deus disse: eu vou provar o meu povo. Mas por quê? Aqui está a resposta. Portanto, assim diz o Senhor, Jeremias 9, verso 7 em diante. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu os depurarei e os provarei. Pois de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles, do meu povo. Falam engano a todo momento. Com a sua boca fala de paz com o seu próximo, mas no seu coração armam cilada. Porventura, não os castigaria por essas coisas, diz o Senhor? Porventura, não faria de Jerusalém um montão de pedra, morada de chacais, e da cidade de Judá farei assolação de sorte que não haja habitante? Quem é o homem sábio que pode aprender com essas coisas? E disse o Senhor: porque o meu povo deixou a minha lei, e eles deixaram aquilo que eu coloquei diante deles. Eu anunciei, não deram ouvidos à minha voz, nem andaram na lei que eu disse a ele. Também andaram de propósito, com o propósito do seu coração após os Baalins, se prostraram diante dos ídolos, como os seus pais os ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que eu darei de comer losna a este povo, e lhe darei de beber água de fel, e os espalharei por entre os gentios que eles não conheceram, e mandarei espada após eles, até que venha consumi-los. Então, para a pergunta: por que Deus disse que vai derreter o seu povo e os purificar? Quais as duas razões? Primeira razão: eles abandonaram a lei do Senhor. Segunda razão: se prostraram perante os ídolos. Deus, que fez tudo para trazer o povo para uma terra prometida, suportou todos os resmungos daquele povo.
Quando no final o povo abandona a lei e se entrega à idolatria, se inclinando perante ídolos que não fazem nada, Deus prometeu uma prova contra o seu povo, a fim de purificá-lo. Quando Deus permite ou executa um crisol de purificação de nossa vida, é porque Ele deseja nos melhorar com essa ação. Diante dessa atitude, podemos entender que existem 3 razões para avaliarmos um crisol. A primeira razão é podemos experimentar um desconforto durante a purificação, que nos fará olhar para o pecado e vê-lo como responsável por aquela angústia, por aquela dificuldade. Segundo ponto, ao vermos nosso pecado claramente, nós vamos nos angustiar. Terceiro ponto, nós nos sentiremos pela metade, quando pelo crisol for retirado de nós aquilo que está nos deixando impuros. Então, com essas 3 partes, com essas 3 visões, podemos dizer que que o crisol é uma luta pessoal entre o nosso eu e entre, assim, o Espírito de Deus. Deus quer nos purificar, mas muitas vezes nós lutamos com o nosso eu, porque nós não queremos deixar o pecado, queremos ficar agarrados ao pecado. John McNeil, 39 anos, voltou ao Senhor, deixou as drogas, deixou a prostituição, deixou a idolatria, as más companhias e se entregou ao Senhor de coração. Foi uma conversão espetacular. As pessoas vieram congratular-se com ele porque era um moço perdido, uma pessoa que era totalmente contrário a Deus. De repente, ele recebeu Jesus no coração. Ele estava na plataforma de uma estação de trem para ir para o seu estado, onde ele iria ajudar numa igreja. De repente ele olhou para as paredes daquela estação de trem que eram cheias de fumaça e fuligem. Ele olhou e disse, mas que coisa mais linda, essas paredes estão brancas, foram pintadas. Ele disse mais tarde, na verdade, as paredes continuavam sujas. Era a minha mente iluminada que me fazia ver claridade naquele ambiente. Então, isso ilustra como a mente de uma pessoa que se livra do pecado pode ficar purificada. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está passando por alguma dificuldade, por algum problema? Louve a Deus porque você pode estar sendo purificado. Não está passando, está indo tudo bem e ainda tem pecado a abandonar, livre-se do pecado antes que venha a provação. Deus abençoe. Que haja uma bênção para esta quarta-feira em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado. Senhor Pai, se estivermos passando por alguma situação de desconforto, nos ajuda, Senhor. Põe tua mão, nos liberta, Senhor. Nos dá força para suportar e nos faz entender que o Senhor está nos melhorando a cada provação. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração. Tenha uma quarta-feira abençoada. Obrigado pela atenção.